Olá, vamos para mais uma nossa de geografia, dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 8, falando sobre o Japão e os tigres asiáticos. Hoje, falando sobre a questão da era Meiji, da Revolução Japonesa, falando sobre o crescimento econômico desse país, certo? Vamos lá. O ingresso na modernidade. Até o século XIX, o Japão ainda estava mergulhado nas estruturas feudais. Era como a China, fechada ao comércio só para o Ocidente. Mas na segunda metade do século XIX, reabre seus portos sob pressão dos Estados Unidos. Ok? Aí, os antecedentes a isso, né? Chefes militares representava a nobreza japonesa e governava o país. Os samurais eram sempre quem protegiam a elite do momento. A servidão, sociedade dividida em classes, imobilidade social, expulsão dos emigrantes e cristãos e proibição dos japoneses saírem do Japão. Aí o navio negreiro ou a esquadra negra, né? Mas em 1855, os Estados Unidos enviam um navio de guerra para o porto de Nagasaki. Pressionados com a modernidade bélica, abrem portos ao ocidente. Em 1867, ocorreu a Revolução Meiji, certo? Restaura-se o poder do imperador da dinastia Meiji e termina a era Shogun, né? Que é o que antecede a era Meiji. Agora a gente vai falar sobre a era Meiji, que foi que aconteceu. Unificou o país, iniciou a grande industrialização, né? Modernizou e ocidentalizou o Estado, transformou o Japão em uma superpotência imperialista, né? Onde ele ia ser a potência, onde ele ia imperar em cima do que ele queria. Fim das estruturas feudais, fim do ostratismo, né? Fortalecimento do Estado, intervenção da economia, reforma agrária, criação da moeda Yen, criação do Banco do Japão, educação primária obrigatória, criação das universidades e a primeira Constituição. Aí o Estado forte e o estímulo da produção com tecnologia ocidental, contratação de empréstimos no exterior para investimentos em siderúrgicas, metalúrgicas, comunicação, transporte, infraestrutura em geral. Aí, o imperialismo japonês, né? Teve grandes avanços militares, né, no Japão sobre as áreas fornecedoras de matéria-prima, o Império do Sol Nascente, a Guerra Russo-Japonesa, né, que aí ele vem para humilhar a dinastia Romanov. O Japão passa a ser imperialista, virar dos países imperialistas do Ocidente, né? Isso aí logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, o Japão fica destruído devido aos grandes bombardeios na Segunda Guerra Mundial, né? Que ficou ocupado pelos Estados Unidos, certo? Que isso se deu através do general Douglas MacArthur. Esse movimento americano, né, através desse general Douglas, estava incumbido de dirigir a reconstrução e organização do país, pôr fim ao militarismo e imperialismo japonês, criar condições para a implantação de um novo regime democrático e de uma economia capitalista. Então, o plano Dog, certo? Aí as medidas adotadas pelo Japão, certo? Foi fazer o quê? Foi isso após a Segunda Guerra, né? Depois aquele bombardeio que houve lá. Criar uma medida de Constituição, né? Que garantisse a liberdade e os direitos dos cidadãos.
uma reforma agrária, alargar o direito de posse de propriedade de outros grupos sociais, não só os grandes proprietários. Consequências dessas medidas que foram tomadas entre 1955 e 1961. Produção industrial triplica, os investimentos do setor privado aumentaram, o comércio externo expande-se, um aumento das exportações e importações de matéria-prima. Aí, quais foram esses fatores de desenvolvimento? A mão de obra abundante, fruto de sistema de ensino impostos pelos americanos, introdução políticas proficionistas, né, contra a ocorrência estrangeira. Continua ainda falando dos fatores de desenvolvimento. Avanços tecnológicos, como na robótica, na eletrônica, no automóvel, têxteis de construção naval, responsabilidade à obediência em interesses particulares. Aí, o antes e o depois disso, né? Antes o país era essencialmente agrícola. Criança não tinha quaisquer acesso à educação, tinha só o comércio interno em regime imperial. E depois disso, a indústria foi totalmente modernizada e evoluída. O ensino passou a ser obrigatório, né? A partir dos 9 anos, abre as portas para o comércio externo e um regime capitalista. Aqui, ó, o antes do país, né? E agora o depois, para vocês verem como foi depois de todos esses esforços, né? Para que se reerguessem depois do bombardeio. E aqui a gente vem falando sobre a construção industrial após a Segunda Guerra Mundial. Não se deve esquecer que o Império do Sol Nascente foi o único país do mundo a sofrer um bombardeio nuclear, certo? E isso fez com que a elite nipônica jamais houvesse pensado novamente em seguir uma linha independente. Assim se desenha outra característica das relações internacionais do país, centrada especialmente no plano econômico, também em associação aos Estados Unidos, nação em grande parte responsável pelo crescimento econômico do país, certo? Com a Segunda Guerra Mundial, o único país que teve um bombardeio nuclear, né, que praticamente acabou com o Japão, foi só o Japão. Então, para que ela posso dizer que foi um grande espetáculo, ressurgimento industrial do país, entre pouco tempo de ter havido um bombardeio e ele ressurgir e ser uma grande potência, né, industrial até hoje. A economia. O Japão tem uma das mais desenvolvidas e prósperas economias do mundo, em grande parte graças ao desempenho do país, ao nível de produção industrial e do setor financeiro, fazendo com que o PIB japonês seja o terceiro maior do mundo. Nas 3 décadas de desenvolvimento econômico após 1960, o Japão ignorou gastos militares em favor do crescimento econômico, assim permitindo um grande desenvolvimento conhecido como o milagre econômico japonês, certo? Por isso que ele é conhecido como o milagre econômico japonês, porque foi muito rápido o seu surgimento, o seu crescimento, desenvolvimento após todo o fator que aconteceu com ele, né? As principais indústrias japonesas são manufaturados de tecnologia avançada, equipamentos pesados elétricos, veículos e motores, equipamentos de telecomunicações e computadorizadas. As principais indústrias, sistemas de produção, locomotivas e equipamentos de transportes, estaleiros,
produtos químicos, produtos têxteis, alimentos processados, industriamentos de precisão, né, que lá tem. Os principais parceiros comerciais são esses aqui, né? Estados Unidos, a Coreia, a China e Hong Kong. Aí, as empresas mais poderosas do Japão, a gente conhece algumas, né? Tem aí a Honda, a Toyota, né? A Nissan. São umas que são bem conhecidas por a gente aqui. Aí, o Japão é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo e várias de suas empresas estão na lista de as mais poderosas do mundo. Muitas delas estão relacionadas a grandes bancos, indústrias de automóveis, eletrônicos, telefonia, entre outros. A Toyota Motors, né, é a maior empresa no Japão, com uma receita total de 255 bilhões de dólares, seguidas do bancos Mitsubishi e FJI Financeira, com uma receita de 48,6 bilhões de dólares, e o Sumitomo Mitsubishi Financial com a receita de 46 bilhões de dólares, certo? Pois essa foi nossa aula de hoje, falando sobre o crescimento do Japão, como foi que ele ascendeu, subiu tão rapidamente depois de ter havido um bombardeio nuclear, certo? E falando desde o início da era Meiji até a questão dos dias de hoje, certo?